A gente tem que o conto é um gênero, né? Assim como o romance, assim como a épica, assim como o drama. E aí o primeiro excerto que eu pego é dessa autora, a Nadia Gottlieb, que explica o conto como uma combinação de economia de estilo e proposição temática resumida. Gosto que ela liga não tem um conceito para conto, né? Não tem um conceito fechadinho, conto é isso, isso, isso. Então, a gente, quando vai estudar o conto, a gente acaba, é bom que a gente leia vários teóricos, porque cada um dá a sua visão, também de acordo com o momento que o teórico viveu, com os escritores que esse teórico se inspirou para denominar esse gênero. E eu gosto da Gottlieb, porque ela associa, e muitos críticos fazem isso, associam o conto às narrativas orais, à ancestralidade, a quando a humanidade contava histórias oralmente, não tinha nem um processo gráfico determinado para deixar essas histórias impressas para as gerações futuras, já existiam contos. E por que é muito provável que no período da oralidade as pessoas contassem contos? Porque os contos são histórias curtas, quer dizer, dava para eu te contar e tu conseguir assimilar aquela história concisa e passar adiante. Fácil, então, não digo decorar, mas pelo menos assimilar. A história daquele ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. Tem também a questão associada à oralidade de que os contos iam se modificando conforme os contadores, né, os storytellers iam contando. Porque como não estava nada escrito, era natural, até por lapsos da memória, que as pessoas fossem fazendo mudanças, alterações, enfim. Então ela vai falar isso, que o conto tem raízes ligadas ao mito, à lenda, aos contos de fada, que são curtos, as narrativas orais. A concisão do conto é uma das formas mais antigas de expressão cultural dos povos, sendo que a narrativa oral era utilizada para perpetuar a saga dos antepassados, das novas gerações. Então, também um vínculo do conto ao que é história, ao que é documento, né? O conto teria também esse pé no perpetuação da história dos povos, não só da ficção. O conto não conta só ficção. Eu li essa autora quando eu estava fazendo mestrado, estudando os contos do Joyce, e ela fala bastante nessa questão dos contos da atmosfera, que a gente falou, né, da Clarice também são assim, e numa fragmentação que é também uma característica dessa estética literária desse período do modernismo, começa no modernismo. Então, são narrativas que não dizem necessariamente tudo. Como a gente tinha até o realismo, parece que pegavam o leitor pela mão e explicavam tudo, 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 tudo. Davam um final redondinho, tudo ficava explicado. A partir do modernismo, as narrativas começam a ter uns lapsos, umas lacunas. O leitor é chamado a preencher essas lacunas. Finais abertos. Então, a Gottlieb está falando dessa fragmentação. Ela entende que, a partir do século XVIII, começam a aparecer enredos diluídos nos feelings, nos sentimentos, nas sensações, nas percepções. Muito na narrativa é sugerido, nem tudo é revelado. Ela vai falar na questão do conto de atmosfera, em que muito da ação narrativa acontece no pensamento, a partir do que as personagens pensam, projetam. Não é necessariamente ação. A gente viu muito isso nos contos da Maeve Brina. Muito do que acontece entre aquele casal, na verdade, só acontece na cabeça deles, ou do marido, ou da esposa, ou que ele está pensando que a esposa poderia estar pensando. Não necessariamente eles estão fazendo alguma coisa. Muito eles estão pensando. Nos contos do Joyce, a gente tem muito isso dos contos de atmosfera, tem pouca ação e muito desenvolvimento do que eles estão pensando.
Às vezes, a partir de um pensamento, Joyce escreve páginas e páginas. Isso acontece muito no Ulisses, no romance. Páginas e páginas do Ulisses é Leopold Bloom matutando lá, pensando, andando pela cidade. A Gottlieb coloca como exemplo de contos ali, ela analisa a partir dos contos de Anton Chekhov, um russo, que são contos que não crescem em direção a um clímax, que são esses contos de atmosfera, que não necessariamente vão ter um ponto alto, um ponto de clímax. Joyce, entendem que os contos do Joyce têm epifania, que é muito mais um ponto de virada para a personagem, às vezes nem é para a personagem, é só para o leitor, é um ponto a partir do qual as coisas na narrativa podem tomar uma outra direção, ou que a personagem pode passar a ter uma outra opinião e ver o seu entorno de forma diferenciada, mas não é necessariamente um clímax, como existiam nas narrativas anteriores ao modernismo e mais antigas ainda. Aí, um outro teórico do conto, que também foi um contista, e é interessante porque ele escreveu sobre o gênero, mas ele também produziu literatura, é o Julio Cortázar, argentino. E do Cortázar, aí eu recorto a parte do impacto dos contos. Ele explica, né, ele coloca num comparativo o conto e o romance. E aí diz que o romance tá para o cinema, assim como o conto estaria para a fotografia. Quer dizer, o conto conciso, um recorte, como uma fotografia. O cinema, uma sobreposição de imagens, né? Várias fotografias em movimento, que seria o romance. E dessa fala do Cortázar, a gente pode associar aquela questão de que no conto tudo é importante, cada frase do autor é escolhida, é pensada, não está ali por acaso. No romance tem chances da gente ter algumas frases, alguns fragmentos que, entre aspas, sobram. Sobram no sentido de que se a gente retirar, não fazem falta para o entendimento completo daquela obra. Estão ali como perfumaria, vamos dizer assim, são acessórias, frases acessórias. No conto, não. No conto é tudo, se tirar, vai fazer falta. Então ele vai falar que os contos são aglutinantes, é uma realidade infinitamente mais vasta que a de seu mero argumento. E ele fala também que os contos contêm a essência da condição humana. Em que ele está falando ali, né, o romance e o conto se deixam comparar, é o que eu já comentei contigo, mas só para a gente ver como que o autor mesmo escreveu. Na verdade, não é dele essa ideia, ele está citando um escritor argentino. Muito amigo do boxe, dizia-me que nesse combate que se trava entre um texto apaixonante e o leitor, o romance ganha sempre por pontos, enquanto que o conto deve ganhar por nocaute. É verdade, na medida em que o romance acumula progressivamente seus efeitos no leitor, enquanto que um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua desde as primeiras frases. Inclusive, dizem que a primeira frase de um conto é chave, é muito importante. Não se entenda isso demasiadamente literalmente, porque o bom contista é um boxeador muito astuto, e muitos dos seus golpes iniciais podem parecer pouco eficazes, quando na realidade estão minando já as resistências mais sólidas do adversário. Tomem os senhores qualquer grande conto que seja de sua preferência e analisem a primeira página. Surpreender-me-ia se encontrassem elementos gratuitos, meramente decorativos. O contista sabe que não pode proceder acumulativamente, que não tem o tempo por aliado. Seu único recurso é trabalhar em profundidade. Então é aquilo que a gente falou, de que no conto é muito provável que cada frase importa. E aqui uma outra autora, que eu li ela mais especificamente falando de Joyce mesmo, que vai falar do conto como uma manifestação do impressionismo, que combina muito com isso que Cortázar vinha falando, do punch, do tudo é necessário, cada frase importa, do senso de inevitabilidade de cada sentença, a completude estética,
o conto é redondinho, né? Ela faz esse recorte dos contos do final do século XIX, início do século XX, porque nesse material dela que eu li, ela está falando especificamente sobre Joyce, sobre contos em geral, mas dando exemplos dos contos do Joyce, que ela vai falar de supressão de elementos que são presumíveis do enredo, são contos elípticos. Quer dizer, isso combina muito com a característica do modernismo, da literatura da modernidade em geral, de não dizer tudo, de deixar que o leitor saque algumas coisas. O Ricardo Piglia, que também é argentino, e que tem um livro muito bacana que é o Formas Breves. E nesse livro ele pega um conto curtinho do Chekhov também, ele vai fazendo um exercício com a gente de imaginando se fossem outros autores a ter escrito esse mesmo conto, como que ficaria. Aí ele pensa lá, se fosse Borges escrevendo esse mesmo conto do Chekhov, como é que ficaria de acordo com as características da narrativa de Borges? Se fosse Kafka, se fosse Poe, Edgar Allan Poe, e por aí vai. Ah, falar em Poe, o Cortázar, muito do que ele escreveu em teoria do conto, né, foi a partir do estudo dos contos do Poe, que ele traduziu. E aí o Piglia tem duas teses sobre o gênero conto. Na primeira tese, ele diz que um conto sempre conta duas histórias. Um relato visível esconde um relato secreto. Esse relato secreto é narrado de um modo elíptico, que combina com o que a Ferguson fala do conto, e fragmentário, que combina com o que a Gottlieb fala. Então também eu trouxe aqui uns autores que estão entre eles em diálogo. No final, a história secreta aparece na superfície. Na última frase do conto, para o Piglia, a história secreta, o subtexto, emerge. Lembra lá do conto que a gente viu hoje da Clarice? Qual era a última frase que falava que assim também são os homens? E daí ela cresceu e aí teve os homens. E aí tinha os homens. E pela última frase fica definitivo que aquele conto nos fala sobre relacionamentos. E a segunda tese do Piglia é a história secreta é a chave da forma do conto. Quer dizer, a história secreta, esse subtexto, é o grande segredo do conto, é o que o contista estava querendo mesmo contar. Só que ele usa um subterfúgio, ele usa uma outra história para nos engambelar, para nos chamar para ler. Então, a gente pode, por exemplo, pensando nos contos de hoje, a gente pode dizer que o conto não é sobre galinha, é um conto sobre relacionamento. Se a gente fosse ler o poema do Manuel Bandeira como um microconto, a gente poderia dizer que esse microconto não é sobre o porquinho da Índia, é sobre relacionamento, sobre rejeição, sobre aprender sobre rejeição. E o Piglia tem essa frase linda, que eu acho linda nesse livro, Formas Breves, que é: todas as histórias do mundo são tecidas com a trama de nossa própria vida. Tá aqui um trechinho dele, que nem a gente viu no da Clarice. As duas histórias estão caminhando juntas. A história da perda da inocência vai dando lugar à história do amadurecimento dos relacionamentos, que na verdade é a mesma história, é o mesmo conto. Seria isso.